Você não sabe o que eu estou sentindo aqui dentro. Assim, essa abertura, meu irmão, ela é uma outra maneira de confirmar e de expressar aquilo que eu tentei preparar para falar com os irmãos essa manhã, né? Da mesma maneira que talvez eu tenha saído da minha casa hoje um pouco triste, e no trajeto até chegar aqui, aí eu comecei a pensar, mas por que você está triste? Por que você está, às vezes, quase chorando aí? E você não está indo lá para falar disso, né? Você não está indo lá para falar que você tem que suportar as coisas, que você tem que ter atitude conforme eu quero. Então, realmente eu peguei alguma coisa que eu acho muito difícil de falar, né? Eu, sinceramente, eu me sinto muito limitado em conhecimento dessa área e, claro, em todas as áreas, mas principalmente nisso que eu quero falar, mas o Senhor me trouxe uma confirmação nessa manhã, né? Principalmente quando a gente ouve se falar que nós amamos a Deus, falamos demais isso, mas muitas vezes as nossas atitudes não falam, né? As nossas atitudes não falam. Sexta-feira agora nós tivemos uma reunião lá na minha casa e nós convidamos uma pastora para participar dessa reunião. É um hábito que nós temos dos Gideões, né? Nós fazemos reuniões mensais e antigamente a gente sempre convidava um pastor para participar da reunião e para que ele pudesse conhecer mais o ministério. E foi uma pastora lá agora nós estamos voltando, pedindo, né, convidando pastores para participarem novamente. E foi uma pastora lá, uma pastora conhecida de muitas pessoas aqui, e ela estava falando conosco, né, o Rony estava, só ele daqui. Ela estava falando da dificuldade que tem de você conduzir uma igreja, da dificuldade que tem das pessoas ter comprometimento com a palavra do Senhor, que ela vive uma constante estado de tensão, de agonia, aguardando o que vai acontecer naquele domingo, né? Porque você não sabe qual é a reação das pessoas. E você depende das pessoas para que, por exemplo, um culto se realize. E aí a gente estava falando, né, também sobre missões de uma maneira geral. O que nós sentimos hoje no coração de ter atitudes na nossa vida de saber que existem muitas pessoas que precisam conhecer a Cristo e nós, às vezes, não tomamos uma atitude, né, missionária. Não foi assim, falando de missões, né, que eu vou enviar uma pessoa lá para a África, não isso. Mas a nossa missão como servos do Senhor, né? Quanto que isso bate no nosso coração de você conhecer Jesus e você reconhecer o teu estado hoje, aquilo que você se sente segurança que
que você está num processo de salvação, e você querer trazer as pessoas para conhecer esse mesmo Deus que você serve hoje. Eu, sinceramente, irmãos, né, eu faço parte, por exemplo, dos Gideões. Os Gideões, quem não sabe, distribui aquele Novo Testamento pequenininho, né, nas escolas, hospitais, presídios, hotéis. Então, é uma maneira de evangelismo, né? É uma maneira. Só que aí eu fiquei analisando, eu tô aqui falando dessa distribuição, que eu faço esse trabalho, mas como que está meu coração lá dentro de mim, a plena convicção de que eu tenho que fazer isso aí com a maior excelência, porque muitas pessoas vão receber a palavra do Senhor e, de alguma maneira, ele vai ser impactado com aquela palavra, porque a palavra dele, lá em Isaías 55:11, diz que a palavra não vai voltar vazia. Então, se eu tenho a oportunidade de distribuir isso, de fazer esse trabalho, eu tenho que fazer como? Eu sou mais um membro dessa associação de homens aí que faz esse trabalho, distribui essa palavra? Ou eu tenho que ter uma grande necessidade dentro do meu coração que eu preciso fazer isso porque pessoas vão ser libertas através desse trabalho? E aí é que está a diferença. Aí é que está a diferença de nós aqui começarmos como James, né? Até outro dia eu não sabia teu nome. Como ele disse, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Tá bom, mas e aí? O que fez? Né? Qual é a atitude? Traz alguma diferença? Traz alguma diferença para a sociedade que nós vivemos de saber que você vem numa igreja evangélica? Hã? Não, a diferença vai ser quando existir a atitude. A diferença vai ser quando você, através da sua vida, glorificar o nome de Deus, né? Então, o que eu queria nessa manhã é começar falando sobre isso. E é justamente lá onde você falou aqui em Gênesis, que tudo começou, né, onde tudo começou, que tem a nossa essência, que tem a nossa missão aqui na Terra, né? Por que você foi criado? Por quê? Aí nós temos o porquê, e aí nós temos o que nós estamos vivendo para esse objetivo. Então, vamos... Muitas vezes a gente fala da glória de Deus, né? É que eu falei, ó, eu escrevi um monte de coisa aqui, um monte de texto, né, que eu estou perdido onde eu começo, onde eu termino, para resumir do que ele fez o resumo antes do começo, tá bom? Mas uma coisa que a gente sempre fala assim, a glória de Deus, né? Para a glória de Deus, glória de Deus. O que é a palavra glória para você? Né? O que é a palavra glória? Né? A gente
1:26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Né? E sujeitai-a. Bom, quando Deus criou o homem a essa imagem e semelhança, foi assim, ele criou a imagem e semelhança deles para falar assim: ó, vocês são os meus representantes na terra. Esse era o objetivo de Deus. Essa imagem aqui não é uma imagem física, pode até ser essa semelhança, eu não sei, pode ter até uma imagem, uma semelhança física em formatos, mas quando diz imagem, quer dizer, olha, a mesma glória que eu tenho, vocês têm que resplandecer essa mesma glória na terra, que eu estou criando vocês para dominar. Então, quando Deus cria o homem, ele quer repartir toda essa glória dele conosco. Né? Ele quer que nós sejamos, que nós resplandeçamos a glória dele através das nossas vidas. Ou seja, ele está falando assim: ó, eu quero que vocês sejam iguais a mim. Aqui ainda não existiu o pecado. Né? Não existiu o pecado. Então ele nos criou com esse objetivo. E eu acho engraçado assim, como quando ele fala aqui sobre os animais, sobre tudo que tem na terra e fala para a gente dominar sobre isso, eu fico pensando no reino animal. Quando eu moro na chácara, e lá tem vários animais que a gente consegue ver lá. Tem viadinho, tem aquele que come formiga lá, o tamanduá. Ontem tinha um tamanduá andando lá, tem cavalo, tem um gadinho, tem um monte de galizé, tem um monte de galinha de Angola. E é engraçado que quando você vai em direção a qualquer animal, eles correm de você. Né? Vocês já perceberam isso? Quando você vai, entre eles, o gato passa, lá tem gato, cachorro também, o gato passa do lado da galinha, a galinha continua ciscando. Aí a gente vai para o lado da galinha, ela sai correndo. Você vai para o lado das angolas, então é um desespero, que elas te vêem de longe. Você vai no meio do gado, o gado corre de você. E é engraçado que você sai de carro, as angolas estão lá na frente do carro, você precisa buzinar. E buzinando, às vezes elas não saem, elas vão andando devagarzinho. Por que elas não têm medo de um trem tão grandão lá e tem medo da gente? É sério isso. Às vezes tem um trator grandão lá, a gente sai com o trator, né? Aquele negócio fazendo barulho, tudo, enorme. Passa do lado, não fica... Ninguém sai correndo.
Aí você precisa esperar a galinha devagar sair na frente. Você passa no meio do gado, não tem medo. Mas se você vai caminhar sozinho ali, sai tudo correndo. Né? Então, quando Deus nos dá isso daí, né, dominai, Ele quer dizer que você está, né, sobre todas essas coisas. Assim como Ele é sobre todas as coisas. Mas só que nós tivemos o nosso momento, né? De perder tudo isso. Quando o pecado entrou. Mas nós perdemos, mas só que Deus não nos desamparou. Apesar da escolha ter sido errada, Ele continuou acreditando no homem. E aí Ele fez um plano. Né? Ele fez um plano para que um dia nós pudéssemos ser redimidos com Ele. E quando aqui em Gênesis 2, não, 2:15, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, você vê que Deus, Ele só impôs uma condição do homem, mas ele tinha toda a glória que Deus tinha. Né? Ele tinha sido criado especialmente. E aí, a Eva foi induzida a comer aquilo, deu para o marido, e aí o pecado entrou no mundo. Bom, você vê que primeiramente Deus colocou o homem no lugar especial. E agora Ele tira o homem de lá. Né? Ele tira o homem de lá. E aí, lá no 3:17, Ele diz assim: ao homem disse: porque destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore em que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldito é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Você vê que aqui é o pior momento, né? Por que é o pior momento? Porque aqui há aquilo que é maldito, que agora se tornou maldito, que é a terra, nós vamos voltar para ela. Né? Até esse momento aqui a gente vai voltar para a terra que é maldita. Nós somos pós e não era esse o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que nós continuássemos glorificando o nome dele de uma maneira pura, assim como ele é. Porém, foram tomados caminhos diferentes. Né? Bom, e aí segue a história, né? Os homens começam a ser maus diante dos olhos de Deus. Deus diz que se arrepende de ter feito o homem. Aí vem o dilúvio. E depois do dilúvio, Deus começa uma nova história novamente com Noé. Né? E da mesma maneira que ele falou aqui no início, quando ele criou o homem, se você olhar lá em Gênesis, Gênesis 9, a palavra do Senhor diz assim:
abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha o que eu disse aqui, ó. O pavor e o medo de vós virão sobre todos os animais da terra, né? E sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. E aqui Deus tem um novo plano para nós, né? E aí Ele manda multiplicar novamente e dominar a terra, e é isso que acontece. Até que chega nos nossos dias, né? Mas o que é mais importante disso tudo é que nós fomos criados para ser o reflexo de Deus na terra, para sermos a imagem de Deus na terra, né? Esse é o ponto pacífico. E agora a pergunta é: como que nós estamos resplandecendo essa imagem de Deus diante dos homens? Como? Como nós estamos resplandecendo? E se a gente lê as cartas de Paulo, nós vamos ver muitas vezes a palavra imitadores, né? Vamos dar alguns exemplos. Vamos pegar lá 1 Coríntios 4:16. A palavra diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 11:1. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Filipenses 3:17. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Depois tem 1 Tessalonicenses, depois tem 1 Tessalonicenses 1:6, 2:14, mas eu quero que vocês abram em Hebreus 6:12. Vamos ler o 11. Ah, não, 10. A partir do 10. Deus não é injusto
Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor para que com o seu nome mostrastes, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis indolentes ou negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Você vê que tem um objetivo lá no fim, tem uma condição para a gente herdar essas promessas que às vezes nós estamos aqui na igreja, né? Nós estamos declarando algo ao Senhor, declarando algo a Deus que talvez nós não estejamos vivendo segundo a vontade dEle, né? Isso foi orado aqui, viver segundo a vontade, segundo a palavra. E aí nós vamos fazer o que? Nós estamos caminhando, e chega lá no fim, nós não vamos herdar a promessa. E quais são essas condições de ser imitador do Senhor? O lugar que, na palavra do Senhor, que mais assim eu acho profundo, é o que está lá em Filipenses 2, que eu gostaria que você abrisse. A palavra do Senhor diz assim, ó: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Depois a gente continua. Aqui, todos nós sabemos que ele vai continuar falando de Jesus, né? Agora, quando você fala para considerar os outros superiores a si mesmo, aí a gente entra num conflito existencial nosso, um pouco elevado demais para muitos pensamentos, né? Então, na minha pergunta agora, quantos momentos da sua vida, porque a gente está falando de ser imitadores de Cristo, né? A gente está falando do amor de Deus, que deu o seu único filho para morrer por você e por mim. E nós sabemos que nós vamos chegar aqui na frente, o que a gente vai ler ali na frente sobre a atitude de Jesus como sendo Deus, e ele veio e se humilhou como homem, né?
Então agora chega na pergunta, uma das que eu quero fazer, né? Como estão as nossas atitudes no nosso dia a dia diante das pessoas que a gente considera, né, as coisas deles mais importantes, que precisam ser resolvidas do que a nossa. Quando eu falei que eu estava triste, né, nessa manhã, é porque aconteceu algo exatamente assim, né? Mas do meu jeito. Numa conversa com a minha esposa, o que eu queria, eu não estava pensando muito nela, eu estava pensando em mim, no que eu achava que ela deveria fazer em relação àquela situação, mas não em relação a ela, mas em relação a mim, né? E aí eu saí de casa muito chateado, muito. Por isso que no caminho, né, eu vinha conversando com Deus, aí eu falei, mas não é isso aí que você vai falar? Não é isso aí que você está se propondo a falar, que você tem que ser meu imitador? Mas não. Eu sei que isso é um problema da humanidade, que eu não tenho autoridade nenhuma para vir aqui falar sobre isso, né? Se vocês, existem vários cursos aí de psicologia, tudo, que vai falar sobre isso. Mas nessa pequena palavra aqui, né, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Será que a gente está, pelo menos, pensando nisso, em cada uma dos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, dentro de casa, lá fora? Mas foi isso que Jesus fez, né? Foi isso que ele fez. Qual era o maior problema? Ele sair da sua glória e vir para cá, ou ele ficar na sua glória? Para que ele precisa do homem? Mas ele vê o teu problema, ele viu o meu problema antes de tudo. E aí, por isso que Deus enviou o seu próprio Filho, né? Porque o problema teu para ele era maior do que o que ele podia achar, né? Do que ele realmente é, da glória que ele realmente tem. E ele pensou em nós. Ele pensou em nós. Mas a gente muitas vezes não pensa no próximo. Não pensa. Né? Nós temos uma luta constante, diária. Eu tenho certeza que não passa meia hora da tua vida, no teu dia a dia, que você não encontra uma situação que você tem que pensar no outro. Gente, eu estou falando isso daqui porque ultimamente eu estou me preocupando tanto. Até Paulo fala, não sei aonde aqui, já li isso aqui hoje. Ele falou, ó, eu estou falando essas coisas, estou insistindo nessas coisas, mas é porque isso é muito importante. Em uma das suas cartas. Isso é muito importante. E eu não me canso de falar. E ultimamente eu não estou me cansando de pensar sobre isso. Porque às vezes a gente está andando sem rumo. Às vezes o rumo tem, a direção tem para você tomar, mas a gente está aleatório. A gente não está...
firmado em decisões da nossa vida, que a gente quer esse caminho, que a gente precisa disso, né? Eu tenho visto muitas coisas, no sentido de saber que pessoas confessam a mesma fé que nós confessamos, estão no meio das pessoas para fazer a diferença, e lá no fim, essa diferença não é feita, são motivos de gozação, de falar assim, mas aquele ali não é crente, né? Hoje lá no meu trabalho, tem uma pessoa considerada muito importante, que é motivo de gozação para o reino de Deus. Então, isso é um alerta, assim, realmente do meu coração, não para vocês, mas para mim, que nós precisamos ter decisões na nossa vida, que nós temos que ser igual a Jesus. Quando a gente continua aqui, lendo a palavra do Senhor, né? Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Continuando, não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E aí é que vem, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, se existe alguma glória em Jesus, e nós fomos feitos para glorificar o nome do Senhor, esse mesmo sentimento que a gente lê aqui tem que existir dentro de nós, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Então, isso aconteceu para que Jesus glorificasse o nome de Deus. E quando nós nos colocamos de acordo com a palavra, de acordo com essa humilhação em relação aos outros, às pessoas que não merecem, as pessoas que ao nosso olhar são insignificantes, o que eles pensam é insignificante para nós, que nós somos às vezes superiores a elas, está tudo errado. Nós temos uma missão, e essa missão é que nós nos humilhemos diante de muitas situações, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Mas existe aquele conflito enorme entre a alma, né, a carne e o espírito, né, que impede que a gente tenha essas atitudes, impede. Como é difícil esses relacionamentos. Eu tenho certeza que começa dentro da nossa casa, né? O marido com a esposa com o marido, os filhos,
como é difícil. Em todo momento a gente quer impor o nosso pensamento. Em todo momento a gente quer impor a nossa vontade. Né? Jesus, os caminhos do Senhor é a hora que a gente chega na igreja e está tudo gostoso, você ouve aquela palavra maravilhosa, né? Que Ele vai te abençoar, Ele está contigo, a misericórdia dEle está se renovando nessa manhã, e aí nós vamos, só que na hora da gente tomar as atitudes é difícil. E eu não sei até que momento, até que ponto, né, que Deus pode falar para nós assim, ó, pelo que Deus o exaltou soberanamente, né, pelo que o Júnior passou, o Júnior suportou, o Júnior se humilhou, aí Deus o exaltou soberanamente. Pelo que o James passou, pelo que ele se humilhou, pelo que ele quis ser igual a mim, Deus o exaltou soberanamente. Pelo que qualquer um de nós se humilhar, né, e procurar implantar o reino de Deus, aí Deus vai te exaltar soberanamente. E isso, essa missão que nós temos, ela não tem fim, né? Enquanto a gente não voltar lá para o pó que a gente não deveria voltar, ela não tem fim. Até o momento que você fechar os seus olhos, você tem que fazer isso, né? Até o momento que você fechar seus olhos, você tem que se humilhar, você tem que viver segundo a palavra, você tem que ter a atitude que o Senhor teve. E não foram coisas boas. Mas ele estava pensando no fruto, né? Em tudo que ele plantava, ele estava pensando no fruto. E tem muitas coisas difíceis para nós, né? Tem muitas coisas difíceis nos nossos relacionamentos. Quando você fala sobre perdão, nossa, como é difícil. Muitas vezes eu fico falando isso, até eu falo, será que o povo vai falar assim, vai pensar assim, acho que ele tem muito problema de perdão, porque ele fala só sobre isso daí, né? Mas eu tenho mesmo, né? Eu tenho mesmo. Na mesma hora que às vezes eu decido perdoar certas coisas, daí a pouco parece que já vem uma força firme lá dentro. Não é assim não, que é isso? Não tem cabimento o que foi feito, não tem, não é? Mas aí se você for pegar, por exemplo, o Pai Nosso, né? A gente está lá pedindo perdão e Deus fala, não, tudo bem, vamos perdoar, né? Só que da mesma maneira que você estiver perdoando. Então a nossa vida cristã, ela é muito cheia de condições. Ela é muito cheia de si. Aqui, ó, pelo que, isso aqui é um si. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Teve uma condição, não é? Teve uma condição. Ele já era exaltado, né? Ele já estava na glória. Mas ele se humilhou, ele veio aqui embaixo, sofreu. Então teve uma condição aqui, pelo que algo que ele fez, ele foi exaltado, né?
Tem... achei aqui o que eu tinha falado. Lá em Filipenses 3. Não, peraí. Vamos continuar aqui, no 2:11. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Né? Efetuai a vossa salvação, existe um processo. Existe um processo. Pois Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, sendo segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Olha aí, ó, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ou seja, vocês têm que resplandecer a minha glória. Foi para isso que vocês foram criados. Né? Foi para isso que vocês foram criados. Foi para isso que nós fomos criados. Resplandecer a glória de Deus. No meio da onde? No meio de uma geração perversa e corrompida. Você conhece alguma geração aí perversa e corrompida? Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa glorificar de não ter corrido nem trabalhado em vão. Está vendo o que eu falo a gente não pode estar correndo, estar trabalhando em vão. Né? Essas essências da palavra que nós temos que nos preocupar. Talvez a gente está preocupado com atividades, nós estamos preocupados em estar no culto na igreja, nós estamos preocupados com a programação, nós estamos preocupados com ouvir uma palavra abençoada. Mas muito mais, nós temos que estar preocupados em viver e ser imitadores de Deus, né? Imitadores de Cristo. E aí que é difícil. Quando eu falo aqui no 3:1, Filipenses 3:1 diz: quanto mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas, e a segurança para vós. Né? Eu não me aborreço de ficar falando as mesmas coisas, a segurança para mim e para vós também. E aí lá no 3:12, para encerrar, a palavra do Senhor diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é me esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas andamos segundo o que já alcançamos. Irmãos, mais uma vez, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós, pois muitos há
dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E o seu fim é a perdição, e o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Queridos, nós não podemos continuar vivendo a nossa vida pensando que a nossa vida é o que nós vivemos. Nós precisamos pensar nas coisas eternas. E para pensar nessas coisas eternas, nós temos humilhação na nossa vida. Nós temos que ser parecidos com Jesus. Nós temos que pensar mais sobre isso. Nós temos que pensar mais sobre isso. Toda vez que eu fico pensando, matutando sobre essas coisas, eu fico pensando nas condições que tem na palavra. Como eu já disse, tudo tem si. Tudo tem um ser. Né? Tudo. Esses dias eu tive a oportunidade, né, de falar numa abertura lá de uma reunião entre os secretários. Aí o Senhor me levou a falar de bênção e maldição, lá em Deuteronômio 28. Né? Mas o objetivo não era falar de maldição e nem falar de bênção. O objetivo era falar da palavra si. Porque muitas vezes nós estamos achando que as coisas acontecem e tudo vai se arrumando, tudo vai se ajeitando e a gente esquece da palavra ser. Então, quando vai falar da bênção, lá fala se atentamente, se atentamente. Então, tinha que ter uma continuação disso que nós falamos hoje, né? E eu tenho certeza absoluta que a continuação disso daqui está lá no Sermão do Monte, né? Se a gente continuar falando aqui no Sermão do Monte, né, Carlos? Você deu uma aula meia boca aquela vez. Uma aula. Tem muita coisa para você continuar falando aqui, se você quiser a próxima aula. Né? É muita coisa. E tudo que fala lá no Sermão do Monte. Ó, meia boca é brincadeira, tá? Porque você falou só um pouquinho, tem muita coisa, é isso. Pelo amor de Deus. Tudo que tem lá no Sermão do Monte, né, que já foi evidenciado. Depois eu tive a oportunidade de, uma quarta-feira aí, falar mais um pouquinho. Né? Tudo implica em você ser humilhado, né? Igual foi Jesus. Tudo implica nisso. E aí a gente precisa tomar uma decisão de aceitar isso ou não. Né? Porque isso daí é o caminho, a verdade e a vida. Nós não podemos nos enganar a nós mesmos. E essa decisão está nas tuas mãos, na minha mão. Não pense, então, diante de muitas situações,
que você ficou por baixo, que você foi humilhado, que não devia ter sido daquele jeito, que você tinha razão, que aquilo que você pensou realmente era o certo, é o que está na palavra, né? Tudo bem. Mas você fez a coisa certa, né? Você fez a coisa certa. O fruto pode não ter vindo naquele momento, mas o fruto vai vir, né? Pelo que o Senhor vai te recompensar, pelo que o Senhor vai te exaltar, e pelo que Ele vai ter uma alegria, uma satisfação muito grande no coração pela tua vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Eu até escrevi aqui o que o irmão falou, James. Amamos a Deus mais em palavras do que em ação. Deus amou em ação. Que possa isso realmente ser a nossa oração nesse dia. Que nós possamos realmente declarar ao Senhor que nós o amamos pelas nossas ações. Aqui não precisa sair palavra da nossa boca para a gente mostrar ao mundo e mostrar a nós mesmos que nós amamos a Deus. Que as nossas ações elas possam ser a nossa imagem, né? Que as nossas ações elas possam resplandecer a glória de Deus que Ele um dia nos criou para que isso acontecesse. Que aonde você colocar os seus pés, qualquer lugar que você esteja, qualquer lugar que você for, que a luz do Senhor vai te acompanhar e vai resplandecer, né? Nesse mundo que apesar de ter tanta luz, mas está mergulhado nas trevas. Realmente está mergulhado nas trevas e você sabe disso. E se não for por meio da tua vida, se não for por meio do teu sal, da tua luz, como que vai mudar isso? Através de quem? Você está esperando que alguém tenha alguma atitude que vai mudar isso? Não, vai ter que começar dentro de nós. Somos nós que vamos mudar essa situação. E o Senhor conta contigo, Ele conta comigo. E eu tenho certeza que Ele vai nos dar força no momento que mais nós precisarmos. No momento que o nosso coração fala, não, isso é demais, não posso suportar isso. A palavra diz que o Senhor foi como ovelha muda para o abatedouro. Que nós possamos ser assim, né? Sermos como ovelhas mudas. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Eu sei, conheço as minhas limitações, Senhor, mas que realmente isso possa ficar no coração dos irmãos e principalmente nas minhas dificuldades, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.